Pronto. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Teoria de Administração, tá certo? Hoje nós estamos aqui de modo ao vivo com os alunos da turma de Martins da FACEP, do segundo período. Estamos gravando essa aula para os alunos que não podem estar presentes, tá certo? E hoje a gente vai tratar da administração científica de Taylor a Ford, que é a primeira das teorias de administração que a gente estuda, né, nessa nossa disciplina, tá certo? Quais são os nossos objetivos na nossa aula de hoje? O primeiro é compreender os princípios e técnicas de administração científica, conhecer os principais nomes dessa corrente da administração e visualizar como os conceitos dessa corrente continuam a existir nas organizações da atualidade, tá certo? Bom, pessoal, antes de começar a estudar a teoria em si, é preciso a gente contextualizar o momento que a sociedade vivia quando ela surgiu. Era por volta dos anos 1900, já no auge da Revolução Industrial, quando a sociedade estava passando de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial e as cidades estavam surgindo, os conglomerados urbanos estavam crescendo. E aí temos a Revolução Industrial como o marco dessa era de que surgiu essa primeira teoria da administração, onde os artesãos foram perdendo espaço, porque com o advento da Revolução Industrial, as fábricas começaram a surgir, a produção em massa começou a surgir, e aqueles artesãos que produziam tudo à mão, peça por peça, item por item, em toda a sua totalidade do processo de produção, acabaram perdendo espaço no mercado, já que eles não conseguiam competir com as fábricas que produziam de maneira muito mais rápida do que eles. E aí surgiu o operário, que tomou o lugar do artesão. O operário, que era aquela pessoa responsável por trabalhar nas fábricas e realizar a produção dos produtos e dos itens que as fábricas produziam, mas não produzindo a totalidade daquele produto que essa organização, que essa fábrica produzia, mas participando de uma etapa do processo produtivo. E por isso que as fábricas conseguiam produzir mais rápido do que os artesãos, os antigos artesãos. E foi nessa época também que surgiram as grandes cidades e os aglomerados urbanos. Foram aí que surgiram as primeiras grandes cidades, as favelas, como nós conhecemos hoje em dia, já que as pessoas que vinham do campo, das regiões mais interiores dos países, acabavam se fixando em amontoados e acabaram criando as primeiras cidades, os primeiros bairros que nós conhecemos hoje em dia. Foi aí que surgiu a emergência por um modelo mais racional de como as coisas deveriam ser produzidas, de como é que uma organização deveria se portar, de como é que uma fábrica deveria trabalhar para produzir com mais eficiência. Opa, troquei aqui, pronto. As grandes fábricas surgiram as demandas necessárias a elas, de como produzir mais, de como diminuir o gasto de recursos, de como fazer o seu trabalhador trabalhar mais, conseguir produzir mais produtos para ela. Veio a necessidade da otimização dos meios de produção que essas fábricas utilizavam para produzir os seus produtos. Como é que iam se organizar em relação ao seu chão de fábrica para conseguir produzir cada vez mais e mais rápido, sem desperdiçar o capital daqueles que estavam investindo nas fábricas. Também era uma época que estava cheia de empregados insatisfeitos com seus salários, porque quando a gente começou essa questão de trabalhadores fabris, de pessoas trabalhando em organizações, a remuneração era muito escassa e muitas vezes os empregados se sentiam trabalhando demais para produzir muitos bens que acabavam enriquecendo só o dono da fábrica e não eles, já que tudo que eles produziam, independentemente da quantidade, só lhe trazia um retorno financeiro por mês fixo, e isso não era interessante para eles. E também, nesse início, existia uma ineficiência do modelo de como se fabricava, já que era baseado no que se tinha conhecimento antigamente, que era o modelo que os artesãos utilizavam, onde existia uma oficina e o artesão era responsável por produzir toda a etapa do processo produtivo. Embora nas empresas, nas indústrias, já existisse uma divisão do trabalho, ela ainda era muito escassa, ainda era muito similar ao modelo dos artesãos, e isso se mostrava ineficiente naquele contexto daquele momento. E foi aí que surgiu a necessidade de solucionar todas essas demandas que
foram elencadas, de como é que as organizações conseguiriam produzir mais, como é que iria diminuir a insatisfação desses empregados para que eles conseguissem produzir mais e quisessem produzir mais para as organizações, tá certo? Foi aí que surgiu esse senhor simpático chamado Frederick Winslow Taylor. Ele foi um dos primeiros a tratar da administração enquanto ciência, tá certo? E até por isso, ele é o principal nome da escola clássica da Escola da Administração Científica e é considerado seu fundador, já que ele foi o teórico mais influente dessa escola. Ele era um engenheiro estadunidense, morava nos Estados Unidos, e a maior parte da sua carreira se deu em grandes fábricas dos Estados Unidos. Ele começou como operário em uma fábrica e acabou se tornando engenheiro-chefe ao longo do tempo, já que ele se formou em engenharia enquanto trabalhava nessa fábrica. E a partir daí, ele trabalhou em diversas fábricas nos Estados Unidos e no fim da sua carreira ele se tornou consultor organizacional através dos seus estudos sobre a administração científica que ele desenvolveu. Sim, que eu já falei aí. E ele desenvolveu uma série de técnicas e princípios que melhoraram significativamente o processo produtivo das indústrias, já que ele conseguiu criar um modelo de atuação que os funcionários conseguiam produzir mais para a organização, estavam mais satisfeitos e conseguiam produzir mais por vontade própria. Agora vamos estudar um pouco de o que é que Taylor teve que enfrentar para desenvolver esse seu modelo. Quais foram os problemas que ele enfrentou nas fábricas da época, que ele percebeu. O primeiro é que ele percebeu que não havia uma noção clara de divisão do trabalho por parte da administração. O que é que isso quer dizer? Que os gerentes, que os supervisores não sabiam dividir corretamente o trabalho entre os funcionários. Mandavam um único funcionário fazer várias atividades. Fazia uma atividade um dia e já no outro dia mandava ele fazer outra. E não havia uma noção clara dessas pessoas de como é que eles deveriam dividir os seus funcionários para realizar as atividades. E isso acabava criando um atraso no processo de produção da organização como um todo. Também não havia incentivos para melhor desempenho dos operários, já que independente do desempenho do operário, se ele produzia muito ou pouco, ele não recebia nenhum incentivo. Incentivo aqui, nessa época a gente fala de incentivos financeiros, tá certo, pessoal? Inclusive, tinha até um vídeo para mostrar para vocês, mas eu não trouxe porque eu achei um pouco pesado, que era mostrando como se tratava nas fábricas dos operários antes da administração científica. Que basicamente é o operário que não conseguia produzir muito durante o dia, os capatazes, que eram os que coordenavam os gerentes das fábricas, acabavam batendo, até mesmo matando os funcionários que não produziam muito, por vontade própria, que não queriam produzir. Era algo bem comum na época, tá certo? Ele percebeu que muitos não cumpriam suas responsabilidades, já que eles não tinham incentivos para isso, não era interessante para eles produzir muito mais do que eles estavam produzindo, ou produzir o que eles poderiam produzir por dia, já que não fazia sentido nenhum, já que eles não iriam receber nada em troca disso, além de um salário que eles consideravam insuficiente. E também tinha o problema que as decisões administrativas, as decisões dos gerentes enquanto líderes das equipes, eram somente baseadas na intuição e no palpite. Eles não tinham nenhum respaldo científico para tomar suas decisões. Eles apenas faziam através do achismo para tentar resolver os problemas. E muitas vezes eles erravam por não analisar a situação de uma maneira empírica, de uma maneira fundamentada, onde ele tivesse fatos e comprovações para poder tomar sua decisão de que aquilo realmente iria resolver o problema ou não iria causar novos problemas. Ele também percebeu que não havia integração entre os departamentos da empresa, porque quando a gente fala de uma grande empresa, a gente tem que entender que existem departamentos e cada um está responsável por uma etapa do processo produtivo, por uma etapa que é importante para a organização. Hoje em dia a gente consegue visualizar isso um pouco melhor. As empresas hoje em dia têm um departamento de produção, têm um departamento de marketing, têm um departamento financeiro. Antigamente também já existiam departamentos, principalmente financeiro, contábil, de produção. Não existiam tantos departamentos quanto hoje em dia, mas eles existiam. E não existia uma coordenação entre eles para buscar os mesmos objetivos para a organização. Era um departamento querendo que a empresa produzisse um determinado produto
em determinado tempo e outro departamento tentando atender essa demanda sem ter a capacidade de fazer isso, já que aquele departamento que tinha poder sobre o outro estava exigindo algo que ele não tinha conhecimento para ser realizado, que ele não tinha conhecimento que levaria mais tempo para ser atingido os objetivos que ele estava propondo. Ele também percebeu que os trabalhadores eram alocados em tarefas às quais não tinham aptidões. Um dos principais pontos que Taylor defendia é que os trabalhadores tinham que ser colocados em funções que eles tivessem aptidão mesmo para realizar a tarefa. Se uma pessoa é um bom torneiro mecânico, ela deve estar na função de torneiro mecânico e não de carregador, por exemplo. Se uma pessoa é boa sendo carregador, ele não pode estar na função de torneiro mecânico. Ele percebia que as pessoas eram colocadas nas funções sem se buscar entender qual seria a melhor função para aquela pessoa, o que acabava demandando tempo para aquela pessoa aprender a função e quando aprendia não conseguia realizar com a melhor capacidade que tinha, já que aquilo não era sua aptidão, aquilo ele não tinha capacidade de fazer. Ele tinha aptidões para outra coisa a qual não estava utilizando naquele trabalho. E também tinha a questão que os gerentes não percebiam que a excelência do desempenho operacional também interessava a eles. Os gerentes daquela época acreditavam que se os funcionários estivessem produzindo bem, só seria interessante ou para o funcionário em si ou para o dono da empresa que estaria lucrando mais. Ele não via aquele desempenho da sua equipe como algo benéfico para ele no longo prazo, o que a gente sabe hoje em dia que é algo totalmente diferente. O líder, o gerente, tem como principal função fazer com que o seu setor operacional, aquele que ele está supervisionando, consiga realizar suas atividades da melhor maneira possível. O resultado do gerente depende do resultado do funcionário, e eles não têm essa visão naquela época. E havia conflito entre capatazes e operários com relação à quantidade de produção. Capatazes eram os gerentes daquela época, tá certo, pessoal? Que ainda eram chamados de capatazes, bem enraizado da antiguidade, da questão das grandes fazendas, ainda se utilizava o termo capataz. E os capatazes, querendo atender aos donos das empresas, colocavam metas de produção muito altas que os operários ou não tinham interesse de produzir por acharem que seria um trabalho demais, ou realmente não tinham condição de produzir, já que o capataz estava obrigando que eles fizessem algo que seria impossível de atingir, tá certo? Sobre esses problemas, pessoal, hoje em dia, vocês ainda visualizam isso nas nossas organizações de hoje? Ainda acontece muito isso? Onde vocês trabalham, em algum local que vocês conhecem? Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar no microfone ou digitar no chat. Acredito que não, né? Se alguém falar, eu paro aqui e volto. Pronto, aí vamos tratar das fases do pensamento taylorista agora. O pensamento taylorista, que foi aquele desenvolvido por Taylor, ele teve 3 grandes fases, tá certo? Que nós vamos dividir aqui de uma maneira metodológica para trabalhar um pouco melhor. Na primeira fase, Taylor se voltou a atacar os problemas dos salários dos funcionários, a um estudo sistêmico do tempo, o tempo das tarefas a serem realizadas, a definição de tempos padrões das tarefas e um sistema de administração de tarefas. Já na segunda fase dos seus estudos, Taylor se focou na ampliação do escopo da tarefa para a administração, tirar o foco da tarefa em si e perceber que a tarefa faz parte de algo maior da administração da empresa como um todo. E ele fez a definição dos princípios da administração do trabalho nessa segunda fase. Já na terceira fase, ele partiu para a consolidação desses princípios que ele propôs anteriormente e propôs a divisão de autoridade e responsabilidade dentro da empresa, não só delegada a uma única pessoa, e fez a distinção entre técnicas e princípios. Na primeira fase, que era o problema dos salários, qual era o principal problema que Taylor tinha que resolver? Antes do pensamento taylorista, os pagamentos eram diários ou por peças produzidas, ou seja, os funcionários tinham um salário fixo por dia, independentemente da quantidade que eles produzissem, ou eles tinham um salário a partir de cada peça que eles produziam. Eu produzi 10 peças, eu vou ganhar
$10, eu produzi 20 peças, eu vou ganhar $20. Só que esse padrão tinha dois problemas. O primeiro era quando o pagamento era diário, os trabalhadores produziam o mínimo possível, já que eles não tinham interesse em produzir mais, porque isso, na visão deles, só geraria lucro para o patrão, para o dono da empresa. Então, para que se expor ao esforço de produzir mais se isso não vai lhe gerar mais resultados? Já no pagamento por peça produzida, tinha um problema, porque se o funcionário começasse a produzir muito, tentasse produzir mais para ganhar mais, quanto mais ele produzisse, se ele passasse da meta de produção, o valor pago por peça produzida era reduzido, o que acabava gerando desinteresse nele, já que para que é que eu vou produzir 20 peças se eu produzindo 10 vou ganhar o mesmo valor? Se a partir da 11ª peça o valor da minha peça produzida vai cair pela metade ou 80%. Então tinha esse problema nas relações de trabalho naquela época. E foi aí que Taylor propôs uma primeira solução, na primeira fase, para solucionar esse problema dos salários. O primeiro passo que ele realizou para propor essa solução foi descobrir qual era a velocidade máxima que um trabalho sem perda de tempo, para um trabalho sem perda de tempo ou distração. Ou seja, ele cronometrava mesmo, pegava um cronômetro e cronometrava. Quanto é que um trabalhador levava para produzir uma peça sem distração nenhuma, sem perder tempo nenhum, sem nenhum problema durante a produção. Aquilo que ele conseguisse produzir a peça sem nenhuma distração. Pronto, foi 1 minuto, ok. A partir disso aí ele partia para o segundo passo, que era dividir as tarefas em elementos básicos de cada etapa do processo produtivo. Ou seja, para produzir uma peça toda, ele dividia as etapas. Eu tenho que montar a caixa, eu tenho que montar as partes internas, e eu tenho que juntar tudo. Então eu vou dividir isso em 3 etapas e eu vou colocar uma pessoa para realizar cada etapa. E a partir disso eu cronometrava o tempo de quanto cada um levaria para montar cada etapa. Aí eu poderia definir quantos funcionários iam ficar em cada uma das 3 etapas do processo produtivo, quanto tempo eles levariam para realizar isso. E a partir daí ele definia um salário fixo por peça produzida. Só que diferentemente do anterior, que baixava depois que os funcionários passavam de um determinado ponto de produção, esse valor de peça produzida não caía, por um simples motivo. Porque ele calculava essa meta de produção de acordo com o que um funcionário sem distrações, um funcionário perfeito, poderia produzir durante um dia. Então, era basicamente o máximo do que um funcionário conseguiria produzir por dia. Ele pegava esse máximo e dividia pelo quanto o patrão estava disposto a pagar por dia, o salário mínimo daquela época, digamos assim. Então, se um funcionário perfeito, sem distrações, conseguia produzir 30 peças por dia, ou conseguia produzir 30 peças daquela etapa do seu processo produtivo por dia, então ele pegaria o salário mínimo daquela época e dividiria por 30. E esse seria o preço da sua peça produzida por dia. Então, se o funcionário se dedicasse muito, ele conseguiria produzir exatamente aquilo que se esperava para ganhar o seu salário mínimo. Se ele conseguisse produzir mais do que isso, seria uma eficiência além do esperado e não tinha necessidade de diminuir o valor que ele receberia por peça produzida, já que seria algo extraordinário que ele não conseguiria fazer durante todos os dias seguidos, por exemplo, já que já estava definido um salário mínimo fixo de acordo com o que se estimava que ele conseguia produzir no máximo, estando em sua eficiência máxima de produção, sem distrações, sem se atrasar no processo produtivo. O motivo disso é que estimulava os funcionários a se especializarem em suas tarefas e excederem a capacidade de produção para padrões excelentes. E como o resultado esperado do dia já era o próximo do ideal, um aumento da produção não geraria grandes custos para a organização, uma vez que, já que o funcionário estava ali produzindo, já estava estipulado que ele ia produzir o máximo que um funcionário padrão conseguiria produzir por dia, mesmo que o funcionário desenvolvesse a excelência naquela sua tarefa e conseguisse produzir mais, não teria um grande impacto no valor que a organização teria que pagar para esse funcionário. Ela até seria interessante para a organização que ele se especializasse e conseguisse produzir mais do que se estimava, já que para ela seria um pouco mais de lucro.
Já partindo para a segunda fase, Taylor enfrentou o problema da tarefa. Qual era o problema da tarefa? Ele percebeu que os funcionários perdiam muito tempo com atividades desnecessárias, que não faziam, que não agregavam valor ao produto que eles estavam produzindo. Era um funcionário que, para realizar a sua tarefa, tinha que se deslocar e pegar o produto em um local, voltar para o seu local de trabalho, colocar esse produto lá, ir em outro local, pegar uma ferramenta. E ele percebeu que os funcionários perdiam muito tempo com atividades que não estavam em si relacionadas com o seu trabalho de produzir aquele bem, aquela peça. E foi aí que ele percebeu a necessidade de eliminar etapas desnecessárias no processo produtivo. Se o meu funcionário tem que ir buscar os produtos para ele conseguir produzir, por que é que esses produtos não podem vir até ele? Por que é que as ferramentas que ele precisa não podem estar perto dele para facilitar isso? E foi aí que ele partiu para encontrar a melhor colocação para cada trabalhador no ambiente de trabalho. Reorganizar o ambiente de trabalho para que o trabalhador ficasse perto do que ele precisaria pegar, do produto que ele precisaria pegar e da ferramenta que ele precisaria pegar para realizar a sua etapa do processo produtivo. Aí foi nesse segundo momento, nessa segunda fase, que Taylor definiu seus princípios da administração científica. O primeiro princípio era o de selecionar e treinar os operários com aptidões para cada etapa do processo produtivo. A partir daí, desse momento, quando um operário fosse ser contratado, ele ia ser analisado, ia ser testado para ver qual seria a melhor etapa que ele poderia realizar, qual era aquela que ele realizaria com maior eficiência. Se ele ia ser um carregador, se ele ia ser um torneiro, se ele ia ser um supervisor de qualidade, se ele ia ser um embalador de produtos. Ia depender daquela que ele conseguisse realizar com a melhor eficiência possível, que ele fosse mais rápido e que ele tivesse a melhor aptidão física para realizar. O seu segundo princípio foi o de aumentar o salário e diminuir o custo para que o empregado de primeira classe surja. A partir do momento que eu não estava desperdiçando tempo na minha linha de produção, eu conseguia produzir mais e vender mais produtos. Então a organização tinha mais dinheiro para pagar melhores rendimentos dos seus funcionários e, como não perdia tempo no processo de produção e produzia mais, a empresa diminuía os custos, já que não tinha que lidar com estoques parados, que é um custo, não ia ter mais produtos para vender, que ia gerar mais lucro e, consequentemente, ia diminuir o custo. Já o seu terceiro princípio era de identificar a melhor maneira de realizar cada tarefa. Ou seja, buscar entender como é que cada tarefa deveria ser realizada e como seria a melhor maneira de realizar ela. Por exemplo, eu tenho um produto que é produzido em 5 etapas. Então, eu vou analisar qual etapa é interessante ser realizada primeiro. Vamos imaginar um produto que é uma caixa com engrenagens dentro. Ele tem 5 etapas. Ele pode analisar e entender que a primeira etapa a ser realizada é a montagem da parte exterior da caixa, ou ele pode entender que é mais interessante que a parte das engrenagens sejam montadas primeiro. Então ele vai analisar como é que deve ser realizado essa tarefa para que as tarefas sejam divididas de acordo com a sua prioridade. A que precisa ser realizada primeiro, a que demanda de mais funcionários, a que demanda de menos, e como elas devem ser alocadas para poder gerar o menor gasto de tempo possível dentro da organização para conseguir produzir mais peças durante o dia e gerar mais lucro para a organização e, consequentemente, mais resultados financeiros para a empresa e para o funcionário. E o motivo disso era que colocar os funcionários com aptidões certas para cada etapa do processo produtivo e especializando cada vez mais as suas funções, já que cada um estaria realizando uma pequena etapa do processo produtivo, ia diminuir o tempo perdido em funções desnecessárias, aumentar a produtividade e diminuir os custos de estoque e também as perdas. As perdas no sentido de que, se um funcionário está especializado em fazer uma só parte do processo produtivo, ele tende a realizá-lo cada vez melhor. Por exemplo, se vocês fizerem um exercício simples, vocês tiverem um trabalho no dia de vocês de dobrar papéis, vocês vão perceber que no começo vocês vão dobrar o papel um pouco lentamente, mais devagar, para ficar bem certinho. Mas a partir de 1 hora, 2 horas dobrando papel, vocês vão perceber que vocês conseguem fazer muito mais rápido
e com uma certeza muito melhor, porque vocês já estão especializados nesse movimento de pegar o papel e fechar. Assim eram nas fábricas e é até hoje em dia que é realizado esse processo. Quanto mais um funcionário está realizando uma única tarefa específica, mais ele consegue ser especialista nessa tarefa e realizá-la mais rápido, sem produzir defeitos, sem gerar produtos que tenham perdas que não possam ser utilizados no processo produtivo. Já a terceira fase de Taylor, ele teve que seguir para o aprimoramento desse processo que ele definiu anteriormente. Ele percebeu que os seus princípios eram claros, porém as técnicas ainda falhavam. Ou seja, ele sabia o que era para ser feito, ele tinha o conhecimento empírico, os conceitos que deveriam ser aplicados na organização. Mas a técnica de como isso deveria ser aplicado ainda era falha dentro das organizações que ele estava atuando. Ele percebeu que o pensamento antigo dos funcionários que não queriam produzir porque percebiam que só estavam enriquecendo os patrões e dos patrões que não tinham interesse em pagar melhores salários aos funcionários porque não viam interesse neles na produção, ainda estava barrando esse processo, já que não tinha abertura das duas classes para aplicar suas teorias como um todo. E ele também percebeu a necessidade de desenvolver a administração enquanto ciência, já que se estava atuando nas organizações em todo o mundo, nas fábricas em todo o mundo, daquela maneira como eu citei no começo, a partir de pensamentos pessoais, do achismo, o que não era interessante, o que acabava gerando muitas percas para as organizações. Ele percebeu a necessidade de desenvolver a administração enquanto ciência para que se pudesse divulgar essas suas ideias e que mais empresas ao redor do mundo pudessem implementar suas ideias. Foi aí que ele partiu para a etapa de desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho e para promover a padronização. Ou seja, ele analisava as etapas do processo produtivo e descrevia detalhadamente como cada etapa do processo produtivo deveria ser realizada, os movimentos e o tempo que cada etapa deveria ser realizada, e para padronizar isso e ele pudesse replicar isso em todas as organizações que estivessem seguindo os seus ensinamentos. Ele desenvolveu a técnica de selecionar cientificamente e treinar o funcionário de acordo com as suas aptidões, seguindo o seu princípio do funcionário ideal para o cargo ideal, para evitar perdas de tempo em treinamentos e que o funcionário conseguisse a melhor excelência naquela atividade que estava realizando. E a necessidade de cooperar sinceramente com os trabalhadores, dando incentivos ou benefícios proporcionais à sua produção. Tentar desenvolver um meio para que os patrões percebessem que cooperar com o trabalhador era interessante para eles, porque um trabalhador motivado geraria uma produção maior, porque ele estaria mais interessado em produzir para a organização. Então era necessário que isso ocorresse. E o motivo disso é que dessa maneira a administração científica permitia que o processo produtivo seguisse padronização e especialização suficiente para aumentar a produção, sem gerar perdas ou desestimular os funcionários, uma vez que ele tinha todo um padrão de como a tarefa deveria ser feita, o tempo que deveria ser levado, e que cada funcionário deveria ser alocado de acordo com as aptidões para realizar essa tarefa. Ele percebia e ele comprovava isso cientificamente com os números que as suas organizações onde ele aplicava tinham, de que quando o funcionário estava na função que lhe era mais propícia, que ele tinha mais aptidões e recebia os retornos financeiros que ele julgava justo, ele conseguia produzir mais e era benéfico tanto para ele quanto para o patrão, que tinha mais produtos para vender e, consequentemente, sua margem de lucro aumentava. E quais foram as técnicas empregadas por Taylor? A primeira foi o estudo dos tempos e movimentos. Ele analisava a tarefa uma por uma cada etapa do processo produtivo. Quanto tempo um operário levava para apertar uma porca, quanto tempo ele levava para montar um determinado produto, quanto tempo ele levava para levantar a mão e pegar uma chave, uma ferramenta na sua bancada. Tudo do processo produtivo foi cronometrado para poder buscar qual seria a melhor solução para o funcionário realizar. Se a sua chave deveria estar do lado, deveria estar na sua frente. Se ele deveria receber as peças para realizar a sua etapa do processo produtivo chegando de lado, ou chegando por trás dele, ou chegando por frente. Aquilo que levasse o menor tempo e o menor esforço para
se chegar a ele. A padronização das ferramentas e instrumentos, já que existiriam vários funcionários fazendo a mesma coisa dentro desse processo produtivo. Existiria uma série de linhas de produção, cada linha responsável por uma etapa do processo produtivo. E todos os funcionários que estariam produzindo a mesma etapa do processo produtivo tinham que entregar um produto similar, porque qualquer um desses produtos deveria servir para qualquer um dos funcionários da etapa seguinte. Ai, perdi minha conexão. Voltei? Voltei? Testando. Pronto, a conexão caiu, mas já voltou, né, pessoal? Pronto. Aí vocês escutaram a parte de padronização? Pronto, pessoal. A parte de padronização de ferramentas e instrumentos era assim, porque existiam linhas de produções. Vamos imaginar que a produção era dividida em 5 etapas. E existiam pessoas especializadas em cada uma dessas etapas. Imagine 10 pessoas por etapa. E essas 10 pessoas de cada etapa deveriam produzir produtos similares, iguais, para que qualquer um deles pudesse ser utilizado pelas pessoas da etapa seguinte e pudesse dar continuidade ao ciclo produtivo. Então, os produtos tinham que ser todos iguais. E para realizar isso, ele promovia a padronização dessas ferramentas e desses instrumentos que eles utilizavam, para que as medidas fossem iguais, para que os cortes fossem iguais, para que as máquinas estivessem calibradas da mesma forma, para que os produtos que cada um produzisse saísse similar aos demais. Ele também partiu para a padronização dos movimentos, onde o funcionário era realmente definido quais eram os movimentos que o funcionário tinha que fazer. Se ele levantava o braço para pegar uma ferramenta ou se ele simplesmente esticava o braço, como ele montava o seu produto, e a partir do momento que ele montava, qual era o movimento que ele tinha que fazer de pegá-lo e transferir para a próxima etapa. Era totalmente padronizado, sem perder tempo. Se eu tinha que fazer esse movimento de levantar a mão e passar assim, eu não podia levantar muito mais, levantar e baixar. Eu tinha que fazer somente o mesmo movimento sempre, para poder diminuir o custo, para poder diminuir o tempo. Ele desenvolveu a questão da presença constante de uma orientação de um supervisor que entendesse como o processo produtivo funcionasse e estivesse sempre corrigindo os funcionários que não estivessem realizando de acordo com o que era proposto. Era um funcionário que tinha esse manual dos movimentos que deveriam ser realizados na cabeça, literalmente. E ele ficava observando para ver se nenhum funcionário estava realizando movimentos, perdendo tempo desnecessário no seu processo produtivo. A conveniência de uma área de planejamento, já que antigamente as empresas, as fábricas não tinham uma área de planejamento específica, que era responsável por pensar como a organização iria se portar, quanto de matéria-prima iria comprar, quanto poderia produzir. E ele foi um dos primeiros que propôs que existisse uma área de planejamento da organização para definir as metas, os objetivos dessa fábrica e organizar os recursos, quanto deveria ser comprado, quanto deveria ser pago para o funcionário, quanto a organização poderia prever que poderia produzir. Os cartões de instruções, que eram basicamente cartões que listavam para o funcionário o que é que ele deveria fazer todos os dias e como ele deveria fazer, quais seriam as suas funções e o tempo que ele deveria levar para realizar cada etapa. Então, além da supervisão, o funcionário já chegava no seu posto de trabalho sabendo o que é que ele tinha que fazer e em quanto tempo ele tinha que fazer. O sistema de pagamento de acordo com o desempenho, como eu falei antes, que Taylor primeiro ele mediu quanto tempo um funcionário ideal levaria para produzir um bem ou serviço ou para realizar aquela sua etapa do processo produtivo. Então ele desenvolveu um sistema de pagamento de acordo com o desempenho, já que ele tinha uma padronização ideal de quanto o funcionário conseguia produzir por dia e ele conseguia propor um salário justo, que não fosse impeditivo para o empregador
e nem que fosse uma exploração para o empregado. E se ele conseguisse produzir mais do que aquilo que se estimava, ele deveria receber de acordo com isso, e não menos como antes era aplicado. Ele desenvolveu uma técnica de cálculo de custos para a tomada de decisão dentro das fábricas, desse setor de planejamento. Era calculado o quanto impactaria na organização produzir um determinado produto, mudar a sua linha de produção, reorganizar o trabalho para entender se essa mudança iria gerar mais custos ou menos custos, para poder se tomar a decisão de uma maneira empírica e não no achismo como era feito antes. Mas, pronto, essas foram as implicações que Taylor trouxe para a administração enquanto ciência. Mas antes da gente seguir no nosso estudo, a gente tem que pensar o que eram os incentivos salariais para os funcionários antigamente, nessa época de 1900, que eu falei sempre aqui que alguns dos princípios de Taylor eram incentivar os funcionários para que eles conseguissem produzir mais. Mas o que significava um incentivo para um funcionário naquela época, em 1900? Onde a sociedade ainda era bem precária de questões sanitárias, de bem-estar e lazer. O grande incentivo dos funcionários naquela época eram os melhores ganhos salariais, já que era naquela época que o capitalismo estava surgindo. Então o salário era visto, o dinheiro era visto como um grande fator, o principal fator que influenciaria as pessoas da sociedade. Então um local que pagasse bem, que pagasse justamente, era aquele que mais influenciava positivamente os trabalhadores e os mais incentivava a produzir mais. E um sentimento de justiça entre o trabalho e o retorno financeiro, já que naquela época a exploração ainda ocorria muito, não existiam sindicatos, os primeiros sindicatos ainda estavam surgindo e as relações de trabalho eram definidas pela empresa diretamente com os funcionários. Existiam empresas que conseguiam usurpar muito mais dos funcionários do que outras. Então, os funcionários tinham essa questão de um sentimento de justiça. Que o esforço que ele estava despendendo nessa organização, nessa empresa, produzindo seus produtos, não estava só enriquecendo o dono dessa empresa, mas também estava lhe dando retornos financeiros justos. E a partir daí a gente vai partir para as contribuições de Frank e Lillian Gilbert, tá certo? Um casal que, seguindo os princípios de Taylor, desenvolveu essa teoria da administração científica um pouco melhor, um pouco mais expandiu. O primeiro princípio que eles definiram é que o trabalhador precisa conhecer o seu ofício, ou seja, o trabalhador precisa entender o que é que a sua atividade tem que fazer, cada etapa do processo produtivo da sua atividade, para que ele possa desempenhá-la da melhor maneira possível. E que ele precisa ser rápido, assim como Taylor definia anteriormente que o funcionário deveria tentar ser o mais rápido possível na sua etapa produtiva para que ele pudesse gerar os melhores resultados, tanto para ele quanto para a organização. E eles tinham uma visão de que o trabalhador deveria fazer o mínimo de movimentos possíveis para executar sua tarefa, e isso para eliminar a fadiga dos trabalhadores. Aí vai um contraponto um pouco diferente de Taylor. Enquanto Taylor se preocupava em não perder tempo, Frank e Lillian Gilbert se preocupavam em não fazer o trabalhador trabalhar mais do que o necessário para que ele não se cansasse mais do que o necessário. Se ele precisava realizar uma tarefa e ele tinha que fazer 2 movimentos, não tinha por que ele fazer 3 ou 4, já que isso ia despender mais energia física dele e não iria gerar um resultado positivo para ele. Mesmo que ele fazendo 4 movimentos, ele conseguisse realizar esses 4 movimentos na mesma velocidade que realizaria 2, mais eficientes, ele deveria realizar 2 com relação ao seu esforço, para que ele se esforçasse menos. Independentemente dele conseguir realizar em 4, dele achar mais benéfico realizar em 4. Mas a partir do momento que a pessoa passa o dia realizando a mesma tarefa, realizar mais movimentos vai gerar mais fadiga. E Frank e Lillian se preocuparam com essa questão de eliminar ao máximo os movimentos repetitivos e desnecessários para que eliminassem um pouco mais a fadiga do trabalhador. E eles também desenvolveram um princípio que é a questão do tempo de descanso, que a gente tem muito hoje em dia. Eles entendiam que um funcionário, a cada jornada, a cada metade ou dependendo do trabalho que ele estivesse incumbido, ele deveria ter um tempo de descanso após tantas horas de trabalho, para que ele pudesse recuperar o seu físico
e conseguisse voltar a produzir no padrão ideal, já que eles percebiam que os funcionários que trabalhavam continuamente, a partir de um determinado ponto, iam diminuindo sua capacidade de produção por fadiga mesmo, não por querer, é porque o seu corpo não conseguia mais realizar as atividades na mesma velocidade. Eles perceberam que, incorporando um tempo de descanso nas atividades produtivas, os funcionários, ao voltarem desse tempo de descanso, conseguiam compensar esse tempo de descanso e conseguiam produzir mais do que produziriam se ficassem continuamente produzindo o dia todo, sem parar. E Frank tinha uma frase que eu gostava de dizer que o objetivo da vida é a felicidade, não importa o que felicidade signifique, já que felicidade pode ser uma coisa para um, pode ser uma coisa para mim, pode ser uma coisa para Mazé, pode ser uma coisa para Maria, pode ser outra coisa para Priscila, já para Mariana, felicidade pode ser uma coisa totalmente diferente do que nós imaginamos. Mas eles entendiam que a eliminação da fadiga, começando como um desejo de conservar a vida humana, já que as pessoas têm interesse em não se cansar para poder conservar o seu corpo, para poder se sentirem bem, isso já eliminaria um pouco do desperdício e aumentava os minutos de felicidade que esse funcionário tinha. Então já era uma visão um pouco mais voltada para o funcionário, onde evitar sua fadiga, embora não o motivasse, já diminuía o seu estresse no trabalho, já diminuía as questões relacionadas ao cansaço e o fazia sentir-se um pouco melhor com seu corpo e lhe gerava alguma felicidade a mais, o que consequentemente influenciava na sua capacidade de produção. E a diferença deles para Taylor é que eles não pensavam no tempo, e sim no movimento, como eu disse, para eliminar a fadiga. Taylor defendia fazer as coisas em menos tempo, diminuir o tempo do processo produtivo através da especialização. Já os Gilberts, que eram Frank e Lillian, o casal, eles buscavam fazer as coisas com o menor esforço possível, tentar diminuir as atividades que o funcionário tinha que realizar para gerar o mesmo resultado, independentemente do tempo que isso levasse. Obviamente eles se preocupavam com o tempo também, mas se eu poderia realizar uma atividade realizando 2 movimentos em 10 segundos, não tinha por que eu realizar 4 movimentos em 10 segundos também, que gerariam o mesmo resultado. As contribuições de Henry Gantt. Henry Gantt foi um aluno de Taylor, digamos assim. Ele acompanhou Taylor durante boa parte da sua jornada enquanto gerente de grandes corporações, de grandes fábricas. E ele desenvolveu a sua própria teoria baseada nos ensinamentos de Taylor. Foi ele, inclusive, que publicou um livro esmiuçando um pouco mais os princípios de Taylor após a sua morte. Para quem não sabe, Taylor morreu em 1915. 3 anos depois da publicação do seu primeiro livro sobre administração científica. E a principal contribuição de Henry Gantt foi o desenvolvimento de um método gráfico para acompanhar o processo produtivo, que ficou conhecido como o gráfico de Gantt. O que é que esse gráfico mostra? Ele mostra o tempo em que cada tarefa deve começar no processo produtivo. Nesse exemplo aí, existem 5 tarefas. Esse gráfico está dizendo que a primeira tarefa deve começar no minuto 0 e terminar aí por volta do minuto 2,5. E a segunda tarefa só deve se iniciar no minuto 2,5 e terminar mais ou menos pelo minuto 7,5. E assim por diante. E esse gráfico permitia às organizações visualizarem melhor como é que o processo produtivo acontecia, para que pudessem se planejar melhor como isso deveria ser feito, qual era a etapa que gerava os maiores problemas para a organização. Por exemplo, essa tarefa 3 aí, ela é a que leva mais tempo para ser realizada. Então, se ela se atrasa, se acontece algum problema com ela, ela vai quebrar todo o fluxo de produção da fábrica, já que ela é a que leva mais tempo, logo se ela atrasar, ela vai atrasar todas as outras. A 4 e a 5 não vai ter peças para produzir para continuar o processo produtivo, e a 1 e a 2, que produzem em menos tempo, vão acumular peças para que a tarefa 3 continue esse processo produtivo. Ele, partindo também dos princípios de Taylor, propôs a cooperação máxima entre patrões e empregados para buscarem um conjunto de tarefas que fossem ideais tanto para o funcionário quanto para o patrão e com condições que fossem benéficas para ambos.
em termos salariais, para que os funcionários conseguissem produzir o máximo, com o menor esforço e o menor tempo, gerasse mais lucro para a organização e que a organização, que o patrão desse também retornos financeiros adequados para esses funcionários, de acordo com o que eles produziam. E a sua última contribuição foi superar os problemas característicos do comportamento humano, já que ele propunha toda uma cooperação definida. Então, ele supunha que os problemas característicos do comportamento humano, de uma pessoa achar que não deveria produzir porque não estaria sendo beneficiado diretamente disso, estaria só beneficiando o seu patrão, isso acaba sendo deixado de lado quando se estabelece um acordo com o funcionário e se padroniza como as tarefas devem ser realizadas diariamente, corriqueiramente. Então, o fator humano do funcionário não produzir mais do que precisa, porque ele não se sente valorizado, isso acaba sendo eliminado, já que existe todo um padrão de produção que ele deve seguir com métodos e valores previamente acordados que ele vai receber ao realizar sua tarefa. Então não existe aquele de, eu vou produzir menos porque eu não tenho interesse. Eu tenho que produzir aquilo que foi acordado, e aquilo que foi acordado é possível de eu produzir, já que foi mensurado, já que foi verificado que é possível realizar nesse tempo. E por fim as contribuições de Hugo Mustang. Ele partiu de uma análise um pouco mais psicológica, para partir da capacidade de ajudar a encontrar o homem mais capacitado para o trabalho, aquele que não tinha só aptidões físicas para realizar aquele trabalho, mas aquele que se sentisse mais propício, mais à vontade realizando aquele trabalho. Possa ser que uma pessoa tenha uma aptidão física para uma determinada função, mas ele não se sinta bem realizando essa função. Hugo Mustang já trouxe essa perspectiva para a administração científica, para que o funcionário, embora no curto prazo, como que ele fosse colocado fazendo aquela tarefa, ele iria produzir de acordo com o que se esperava, mas a partir do momento que ele fosse se entediando, que ele fosse percebendo que aquilo não era interessante para ele, que ele não tinha interesse, ele ia acabar naturalmente, inconscientemente diminuindo a sua produção. E isso não era interessante para a organização, que ia ter que trocar o funcionário, treinar outro funcionário. Isso ia levar muito mais tempo do que colocar o funcionário certo de princípio. E a partir disso, tentar definir quais eram as condições psicológicas favoráveis para melhorar a produtividade desse funcionário. Se eu tenho um funcionário que se sente bem sendo supervisionado, tendo uma pessoa mostrando ele o que deve ser feito toda hora, então eu tenho que produzir esses incentivos dentro do meu ambiente de trabalho. Agora, se eu tenho funcionários que eles não gostam tanto de supervisão, que eles só querem uma explicação inicial e querem tentar realizar as coisas sozinhos, então eu tenho que tentar colocar essas condições para ele no ambiente de trabalho. E a partir dessa análise do meu funcionário, como é que ele se sente bem realizando essa tarefa, que é que ele precisa de incentivos psicológicos para realizar a tarefa, Mustang propunha produzir as influências necessárias no ambiente de trabalho para aumentar essa produtividade dos funcionários. Colocar essas influências que foram listadas, que foram percebidas no ambiente de trabalho, daquele grupo dentro da organização, para que isso aumentasse a produtividade da organização. Porém, a administração científica, pessoal, sofreu algumas críticas de alguns outros teóricos da época, inclusive chegou-se aos tribunais, onde Taylor foi, inclusive, intimado algumas vezes para explicar algumas questões de seus princípios que ele defendia. A primeira crítica era com relação aos melhores ganhos salariais, uma vez que a sociedade não entendia que produzindo mais os funcionários estariam ganhando mais. Imaginava-se naquela época que produzir mais somente enriqueceria os patrões, os donos das fábricas, que estariam lucrando mais. E existiam patrões que não gostavam ainda de distribuir os lucros de uma melhor maneira, de uma forma mais justa e honesta com seus funcionários. Então, muitas pessoas criticavam as teorias de Taylor, que elas propunham um aumento da produtividade, mas que muitos donos de empresas não davam a contrapartida que Taylor propunha dos melhores ganhos salariais. Então eles propõem que esses princípios de Taylor não deveriam ser aplicados, porque em suma só estariam gerando benefícios para poucas pessoas, e o funcionário, o trabalhador, que era a grande massa da população, não estava sendo beneficiado
desses ganhos que a empresa estava tendo como um todo. E a questão de um sentimento de justiça entre trabalho e retorno financeiro, pessoal. E eles não estavam conseguindo perceber que o retorno financeiro do seu emprego era justo com relação àquilo que eles trabalhavam. Já a partir daí, a gente parte para o modelo Ford, que foi um pouco baseado nos ensinamentos de Taylor, da administração científica, mas foi desenvolvido por Henry Ford, que foi outro engenheiro também estadunidense e empreendedor. Para quem não sabe, ele foi o fundador da Ford Motor Company em 1903, que é uma empresa produtora de carros que existe até hoje, é uma das maiores do mundo. Ele foi o idealizador do modelo da linha de montagem, pessoal. Aquele que vocês veem muito na televisão de uma produção de um carro, onde uma fábrica existe uma linha onde o carro vai passando por todas as etapas do processo produtivo sozinho e as peças são encaixadas nele. E ele aumentou as expectativas da produção em massa que se tinha antigamente. Se Taylor conseguiu aumentar a efetividade da produção, a Ford colocou isso em um novo patamar, aumentou essa produtividade de maneira estratosférica com o que ele propôs. Quais eram os princípios fordistas de Ford? O primeiro era a questão de ter peças e componentes padronizados e intercambiáveis. Era a questão que todas as peças produzidas deveriam ser iguais e intercambiáveis no sentido de que uma peça se encaixaria em qualquer outra peça do processo produtivo. Não ia ter essa questão de que uma peça só se encaixaria em uma outra peça específica. Ela poderia se encaixar com qualquer outra peça de igual valor que fosse produzida dentro da organização. E para isso ele precisava de máquinas especializadas, máquinas calibradas da mesma maneira para produzirem aquela peça, aquele produto, da mesma maneira sempre. E um sistema universal de fabricação e de calibragem, para que todas as máquinas da organização estivessem com a mesma calibração de produção, que todas produzissem o mesmo produto, a mesma peça de maneira idêntica, para que se pudesse gerar peças iguais que pudessem ser usadas por qualquer pessoa dentro do processo produtivo. O controle de qualidade, já que todas as máquinas e funcionários deveriam produzir peças idênticas, então era preciso que houvesse um controle de qualidade para visualizar se as peças que estavam saindo do processo produtivo estavam idênticas ou similares, capazes de serem utilizadas todas dentro do processo produtivo. E ele também defendia a simplificação das peças. Por exemplo, o livro nos dá um exemplo de que um motor antigamente, os pistões eram soldados individualmente, montados individualmente. Já no modelo de Ford, os pistões eram montados em uma peça única, um bloco único de metal, para que não ocorresse a possibilidade de um pistão ser soldado de maneira diferente de outro. E isso é uma simplificação da peça, que a peça se torna mais simples, se torna uma peça única, que tem menos chances para erro e consequentemente, o controle de qualidade é mais efetivo. E também a simplificação do processo produtivo ao máximo possível. Já que as peças estavam sendo simplificadas, o processo produtivo era cada vez mais simplificado. A peça saía de uma máquina, era somente encaixá-la com a sua peça correspondente e seguir no processo produtivo, sem a necessidade de ficar apertando parafusos, de ficar mensurando, de ficar aparando arestas em alguma peça, já que todas vinham com o mesmo padrão. E a outra parte dos princípios fordistas era a especialização do trabalhador. Agora, olhando para a ótica do trabalhador em si. Antes nós olhamos para a ótica da peça, da fabricação. Agora vamos olhar pela ótica do trabalhador de Ford. O trabalhador para Ford deveria ter uma única tarefa ou poucas tarefas, para que ele pudesse se especializar o máximo nessa tarefa, similar aos princípios de Taylor, já que ele também entendia que se um funcionário tivesse uma única tarefa para realizar, ele conseguiria realizar ela da melhor maneira possível, já que ao longo do tempo ele iria se especializar mais nessa sua tarefa. Ele também definiu que um funcionário deveria ter uma posição fixa dentro do processo produtivo, para que ele não perdesse tempo saindo para pegar peças, para pegar equipamentos dentro do processo produtivo e acabasse atrasando o processo produtivo, já que era uma linha de montagem, onde ele recebia a sua peça naquele momento e ele tinha que
fazer a sua parte do trabalho para que o processo produtivo seguisse. Foi aí que ele definiu a questão de que o trabalho vem até o trabalhador. Foi onde ele desenvolveu aquelas esteiras, onde o carro, por exemplo, vai passando por todos os funcionários para a montagem. Para que o funcionário não perca tempo tendo que buscar o produto, a peça para montar. Já está tudo ali só para ele pegar do lado dele, colocar no local e fazer o seu trabalho. E as peças e máquinas ficam nos postos de trabalho. Cada funcionário tem a sua mesinha do lado, tem as suas ferramentas ali para utilizar e ele não tem que guardá-las em outro local. Elas ficam ali no seu posto de trabalho para que ele não perca tempo tendo que buscar, tendo que pegar a peça para montar. Todas estão vindo ali para ele, para que ele só tenha, que ele se preocupe exclusivamente com a sua função propriamente dita, que é realizar aquela etapa do processo produtivo. E um exemplo do modelo T de produção, cada funcionário em um local e as peças percorrendo todo o ambiente de trabalho. Se vocês observarem bem aqui, não dá para vocês verem minha seta, mas aí imaginem que é a fabricação de um carro. Aqueles funcionários mais lá em cima, eles estão produzindo uma determinada peça e quando eles terminam, eles empurram na esteira para os funcionários de baixo. E esses mais embaixo estão montando a parte de baixo do carro. E quando esse carro chega nessa, né, chega na parte onde essa rampa colide com a esteira, a parte de cima do carro é colocada e segue para a montagem final desses últimos operários. E a partir daí foi que Taylor desenvolveu essa sua linha de produção em massa. E aí seria um pouco de um exemplo de uma linha de produção hoje em dia, que é um pouco mais robotizado, como a gente percebe. Existem esteiras eletrônicas, não é mais a força humana que empurra. Aí são coelhinhos produzindo biscoitos, eu acho. Alguma coisa assim. Percebam que as peças, que o material deles, que no caso é a massa desses coelhinhos, vem até o primeiro, que a função dele é separar em pequenos pedaços. Já o segundo é de amassar para deixar plano. O terceiro, a única função dele é cortar isso aí que está indo em cima do biscoito. O segundo, o quarto lá do outro lado, o que é que ele faz? Ele só amassa, faz a bolinha da massa. Já ele só coloca a forma em cima para que todos os produtos saiam iguais. E isso já segue na esteira que embala automaticamente todos os produtos quando chegam. Então percebam que é bem um pouco do que Ford propôs, uma linha de produção onde o produto vai até o funcionário e ele somente realiza a sua tarefa com os equipamentos que ele precisa realizar. Ele tem necessidade de ter para realizar e o produto segue até a sua produção final, a sua embalagem para o consumidor. E nas grandes organizações hoje em dia é assim também. Não sei se vocês vão ter a oportunidade de fazer visitas técnicas em grandes empresas, mas vocês vão perceber que o processo produtivo ainda segue bem essa questão da linha de montagem de Ford e os princípios tayloristas. Eu tive a oportunidade na graduação, por exemplo, de visitar a Cajuína São Geraldo. E como é que o refrigerante lá é produzido? São basicamente muitas máquinas que produzem tanto o vidro, onde o refrigerante é colocado, quanto o refrigerante propriamente dito. Existe um funcionário lá na fábrica, por exemplo, a única função dele é ficar de olho nos vidros que saem da máquina, para olhar se não tem nenhum vidro rachado. E é uma coisa absurda, bem rápida. Ele realmente fica lá sentado e para assim, de frente para os vidros e os vidros passando numa esteira, bem rápido. E ele consegue visualizar se tem algum vidro com defeito. Eu fiquei uns 2 minutos observando esse funcionário. Ele ficava lá parado, aí do nada ele ia, tirava um vidro. Aí a gente até perguntou, qual o defeito desse aqui? A gente olhou e não viu. Aí ele foi e mostrou, olha aqui na boca, tem um pequeno risco. Então tem que tirar. Um detalhe simples, mas vocês percebem que a especialização, essa pessoa faz isso todos os dias, ele consegue perceber pequenos detalhes que a gente que estava lá só visitando não conseguia perceber. Eu mesmo olhei aquela garrafa lá de vidro toda, girei, olhei, não consegui ver qual era o defeito. Quando ele me disse, era só um pequeno risquinho na boca da garrafa. E ele disse que essa garrafa não poderia seguir porque ela poderia se rachar durante o transporte ou se rachar quando o cliente estivesse consumindo.
Então percebam que as máquinas hoje em dia elas estão agilizando essas questões que a administração científica que o modelo de Ford propôs. Porém, o fator humano ele ainda é bastante impactante. Imagine só, é uma pessoa que faz esse controle de qualidade, ele é o supervisor. Também existem pessoas que alimentam as máquinas, eles realizam suas atividades de maneira padronizada. E quais foram as inovações que Henry Ford trouxe, além dos seus princípios? Henry Ford foi um dos primeiros que estabeleceu a carga horária diária de 8 horas por dia de trabalho. Antigamente era normal um funcionário trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Não existiam sindicatos ainda que regulamentavam isso. E Ford foi um dos primeiros a estabelecer a carga horária diária de 8 horas, porque ele produzia muito rápido, então ele não precisava de funcionários trabalhando mais horas do que 8. Então ele estabeleceu isso, já que era a quantidade de horas suficientes para produzir o que ele precisava produzir por dia e atender a sua demanda de carros. Ele foi um dos pioneiros no aumento do salário mínimo. O salário mínimo era irrisório, $1, 50 centavos por dia. Ele simplesmente colocou o salário mínimo dos seus funcionários em $5 por dia. Isso lá na época de 1920, 1915, por aí. Que já $5 naquela época era um absurdo. Hoje em dia, para a gente aqui, equivalem a mais ou menos 25, R$ 30. Mas naquela época valia muito mais. Opa, volta, lado errado. E o seu modelo de produção, pasmem para vocês verem a diferença, diminuiu o tempo de produção de 12 horas e 28 minutos, que um carro normalmente em média levava para ser produzido, para 1 hora e 33 minutos. Naquela época, em 1915, 1920, um carro era produzido em 1 hora e 33 minutos, todo. Desde o ferro que chegava dentro da fábrica até o carro final, para você ligar e sair andando, era produzido em 1 hora e 33 minutos. Esse seu modelo conseguiu diminuir de quase 13 horas de produção para menos de 2, para vocês verem a eficiência do modelo de Ford. E ele tinha um princípio bem legal, que ele acreditava que o seu funcionário deveria ser capaz de comprar o seu produto, gerar demanda. Imagine só, se eu produzia carros, então por que eu não poderia ter o direito de comprá-los? Se eu produzo um carro, eu tenho a necessidade, eu tenho o desejo de ter um carro que é o produto que eu produzo. E Ford via isso como uma necessidade, por isso que ele tentava pagar o salário mais justo possível, mas ele também tinha uma bela sacada quanto a isso, que ele gerava demanda. Imagine só, se ele conseguia produzir carros em menos de 2 horas, as pessoas ricas dos Estados Unidos e do mundo, que eram poucas naquela época, iam acabar rapidamente. Ele não conseguia transportar os seus carros em grandes distâncias ainda naquele momento. Não existiam estradas para isso ainda. Como é que ele ia vender todos os seus carros naquele local isolado onde ele estava? Então a sua necessidade que o seu funcionário conseguisse comprar o seu carro não era só para satisfazer o seu funcionário, mas que para que o seu produto tivesse demanda, tivesse pessoas que pudessem comprá-lo. Por isso que era interessante para a Ford que o funcionário recebesse um salário justo pelo seu trabalho, para que ele tivesse condições de consumir os bens de consumo que eram produzidos pelas fábricas da época, inclusive o seu carro, que era produzido por seus funcionários. Ele acreditava que uma produção maior geraria menos custos e, consequentemente, um menor preço do produto. Não era somente dar ao meu funcionário dinheiro para comprar o meu produto. Ele entendia que quanto mais ele conseguisse produzir, menos custos ele teria e menor poderia ser o preço do produto dele. Então imagine que o seu carro, quando levava 12 horas para ser produzido, custava $100 na época. E depois que caiu para 1 hora, poderia vender seu carro a 50, a $60, por exemplo. Só um exemplo, pessoal. Acho que era até mais caro. Mas imagine só. Quanto mais você consegue produzir, eu tinha essa visão. Se eu produzo mais, eu posso diminuir a minha margem de lucro, já que eu vou ter mais produtos para me gerar riqueza. E quanto mais barato for o meu produto, mais demanda eu vou ter, porque mais pessoas vão ter condições de comprar o meu produto. Tá certo, pessoal? Existia até uma frase bem famosa de Ford, que ele dizia que
Você pode ter o carro que você quiser, desde que ele seja um Ford T preto, que era o modelo do carro que ele produzia e era a cor que ele produzia, que era a cor mais rápida para se pintar, e era a principal cor que ele vendia. E era basicamente esse carro, esse T preto que ele produzia em 1 hora e 33 minutos. Era praticamente o carro que a Ford inteira produzia. Obviamente ele produzia outros modelos em menor escala, em outras cores também, mas eles focavam em produzir um Ford T preto porque era mais rápido e ele consequentemente conseguiria gerar menos custos e vender o seu produto mais barato, para que até os seus funcionários conseguissem comprá-lo. Bom, pessoal, e agora eu parto para vocês. O que é que vocês pensam? Como é que a administração científica funciona hoje em dia? Vocês acham que esses princípios continuam válidos hoje em dia? E os incentivos salariais e o trabalho equivalente ao ganho ainda motivam? É só isso que motiva os funcionários hoje em dia ou tem algumas outras questões que motivam os funcionários? Eu deixo essas duas perguntas aí para vocês responderem aí, ou falando ou no chat, tá certo, pessoal? Enquanto vocês pensam nas respostas de vocês, eu passo aqui, finalizando a parte do conteúdo da aula de hoje, tá certo? Para quem está assistindo isso depois, por hoje é só, tá bom, pessoal? E agora as atividades da turma presencial. Para quem estiver assistindo depois, até a próxima.